Antes, Emma. Quando Eduardo aparece novamente, traz uma mala de couro e alguns peixes para um ensopado. O segredo está no Rui, diz ele ao reunir tudo no balcão. Muita gente economiza no açafrão. Não faço a menor ideia do que seja Rui ou açafrão. Você está indo para algum lugar? Pergunto, olhando para a mala. De certa forma. Ou melhor, estou chegando a algum lugar. Se você quiser, é claro. Quer deixar algumas coisas aqui? Indago surpresa. Não, responde ele, achando graça. Isso é tudo que eu tenho. A mala é bonita, como todas as coisas dele. O couro é tão macio e polido quanto o de uma sela de cavalo. Debaixo da alça há uma etiqueta discreta com as palavras Suei Nadine, fabricante de malas, por indicação real. Eu a abro. Tudo está tão perfeitamente posicionado quanto o motor de um carro. Eu tiro as peças, descrevendo cada uma. Meia dúzia de camisa, como de garçons, todas brancas, muito bem passadas e dobradas, devo acrescentar. 2 gravatas de seda da Maison Chevette. Um MacBook Air. Um caderno Fiorentina com a capa de couro. Umas lapiseiras de aço. Uma câmera digital. Um invólucro de algodão enrolado com, vejamos, 3 facas japonesas. Não toque nelas, avisa, são muito afiadas. Embrulhe as facas de volta e as deixe de lado. Uma nécessaire, 2 suéteres preto de cachemira, 2 pares de calças preta, 8 pares de meias pretas, 8 cuecas pretas. Só isso? Bem, eu tenho algumas coisas no escritório. Um terno e coisas do tipo. Como você se vira com tão pouco? Do que eu mais preciso? Questiona ele. Aliás, você não respondeu a pergunta que fiz, Emma. É muito repentino, comento, mas por dentro estou dando cambalhotas de alegria. Você pode me expulsar quando quiser. Por que eu expulsaria? Você é quem vai se cansar de mim. Nunca vou me cansar de você, Emma, declara ele com seriedade. Acho que finalmente encontrei a mulher perfeita. Mas por que? Pergunto. Fico sem entender nada. Achei que estávamos tendo apenas um caso desimpedido, ou seja lá como ele tenha chamado. Porque você nunca faz pergunta, acrescenta ele. Depois volta a atenção para o peixe. Pode me passar aquelas facas? Eduardo. Ele finge suspirar. Ah, está bem. Porque tem algo em você, algo vibrante e vivo, que também me faz me sentir vivo. Porque você é impulsiva, extrovertida e um monte de coisas que eu não sou. Porque você é diferente de todas as mulheres que eu já conheci. Porque você reacendeu a minha vontade de viver. Porque você é tudo que eu preciso. Essa explicação basta? Por enquanto sim, digo, incapaz de conter um sorriso. Questão 7. Uma amiga lhe mostra um trabalho que fiz. Ela está orgulhosa, mas não ficou muito bom. Você. A. Faz uma crítica honesta e imparcial. B. Propõe uma pequena melhora para ver se ela aceita. C. Muda de assunto. D. Emite som vagos, encorajadores. E. Diz que está ótimo. Agora, Jenny. A impressão que eu tenho é que você quer um pedido de desculpa, diz a mediadora do hospital. Uma mulher de meia idade, com um casaco de lã cinza e uma postura cautelosa e compreensiva. É isso, Jenny? Você acha que, se a administração reconhecer tudo que você passou, isso serviria de consolo? Do outro lado da mesa, vejo o Dr. Gifford, abatido, ao lado de um administrador hospitalar e um advogado. A mediadora linda está sentada na ponta da mesa, como se quisesse enfatizar sua neutralidade. Tessa está ao meu lado. Vagamente me dou conta de que, com uma única frase, Linda conseguiu rebaixar o pedido de desculpas oferecido a um reconhecimento da minha dor. Parecem até um daqueles ardilosos pedidos de desculpas de políticos, quando dizem que estão arrependidos por terem aborrecido outras pessoas. Tessa coloca a mão em meu braço, para avisar que vai responder à pergunta. Certamente, receberíamos uma admissão, diz ela,
enfatizando a palavra, de que este hospital cometeu erros que poderiam ter sido evitados e tais erros contribuíam para a morte de Isabel. Esse seria o primeiro passo. Linda suspira, mas não fica claro se por empatia profissional ou porque percebeu que está lidando com um assunto delicado. O posicionamento do hospital, e me corrija se eu estiver errada, Derek, é preferir que os preciosos fundos públicos sejam gastos com o tratamento de doentes, não com processos honorários de advogados. Ela se vira para o administrador, que balança a cabeça devagar. Bem, mais ou menos, retruca Tessa sensata. Se vocês solicitassem ultrassonografia com Doppler para todas as gestantes, não estaríamos aqui hoje. Mas em vez disso, alguém deu uma olhada nos números e calculou que seria mais barato pagar os honorários e as compensações de advogados para um pequeno, embora estatisticamente significativo, número de casos em que este tipo de exame teria feito a diferença. E essa situação vai continuar, até que uma organização como a Steel Hope torne uma abordagem insensível e desumana como essa algo caro e demorado demais, a ponto que os números deixam de compensar. 1-0 para a Tessa, penso. Se tivermos que suspender o Dr. Gifford, diz Derek, o administrador, o que seremos forçados a fazer caso isso se torne formalmente uma SIA. Um temporário vai assumir e mais pacientes vão deixar de receber os cuidados de uma especialista experiente e respeitada. SIA, série de incidentes adversos. Lenta e dolorosamente, estou me familiarizando com os jargões. Auscultação intermitente. Monitoramento por CTG. Patogramas. A diferença proporcional de funcionários no centro de parto, onde eu estava, e na ala de trabalho de parto propriamente dita, onde eu deveria estar. A reunião foi marcada pelo hospital quase tão depressa quanto Tessa redigiu um pedido formal de seus registros médicos. Certamente, eles estavam esperando para saber se a carta afável e tranquilizadora tinha funcionado. Por si só, a noção de que tentaram me enganar é de que, se não fosse por Tessa, teriam conseguido e deixava quase tão furiosa quanto a perda de Isabel. A questão é que, por causa da indenização, o caso pode sair mais caro para eles, explicou Tessa a caminho da reunião. Por quê? Sei que as indenizações por mortes de bebê que não deveriam ter morridas são tão pequenas que chegam a ser risível. A indenização em si pode não ser muito alta, mas ainda tem a perda de rendimentos. Você tinha um emprego bem remunerado. Se Isabel não tivesse morrido, você teria tirado licença maternidade e voltado depois, certo? Acho que sim, mas... E agora você está trabalhando para uma instituição de caridade de natimortos por um salário mínimo. Se somarmos o salário do qual você abriu mão, vai dar uma bolada. Mas foi escolha minha. Uma escolha que você não faria caso as circunstâncias tivessem sido diferentes. Não pegue leve com o hospital, Jenny. Quanto mais caro você custar para eles, mais é a probabilidade de que mudem. Percebo como ela é magnífica. Estranho como a gente acha que conhece alguém, e na verdade não conhece de fato. No escritório da Steel Hope, dividindo a mesma mesa, eu vi uma mulher engraçada, animada, risonha e com propensão a gostar de fofocas de escritório. Aqui, na sombria sala de reuniões, vejo uma grande guerreira experiente, refutando os argumentos dos administradores hospitalares com maestria de que tem muita prática nisso. Parece que vocês estão tentando chantagear a senhorita Cavendish, dizendo que outros bebês vão morrer caso ela siga com o caso, diz Tessa. Devidamente anotado. Uma posição mais responsável seria argumentar o número de funcionários e não reduzir, ao menos até o resultado da revisão da SIA. Os rostos do outro lado da mesa os olharam com frieza. Por fim, Dr. Gifford diz: Senhorita Cavendish, Jenny, eu só quero deixar claro, em primeiro lugar, que sinto muito pela sua perda.
E, em segundo lugar, quero pedir desculpas pelos erros cometidos. Perdemos oportunidades de investir. Não posso garantir que Isabel estaria viva hoje, caso tivéssemos detectado antes os problemas. Mas com certeza ela teria mais chances. Ele mantém os olhos fixos na mesa enquanto fala, escolhendo as palavras, mas então ergue a cabeça e me encara. Seus olhos estão injetados de cansaço. Eu era o especialista de plantão. Assumo total responsabilidade. Há um longo silêncio. Derek, o administrador, faz uma careta e joga as mãos para o alto, como se dissesse: estamos ferrados. É Linda quem diz algo com cautela. Bem, acho que todos precisamos de um tempo para refletir sobre essa questão. E também sobre outros pontos positivos que foram abordados aqui hoje. Foi angustiante. Conto mais tarde para Eduardo, mas não da forma que eu esperava. De repente, percebi que, se eu prosseguisse com aquilo, eu iria destruir a carreira daquele cara, sendo que, na verdade, o que aconteceu não foi culpa dele. Acho que ele é uma boa pessoa. Talvez, se ele não fosse tão legal e a equipe tivesse mais medo dele, a parteira teria verificado o exame 2 vezes. Não posso acabar com ele por ser um chefe gente boa. Por que não? Ele é medíocre, merece. Eu sei, claro, que criar edifícios perfeitos, como o do Eduardo, exige um pouco mais de crueldade. Ele me contou que certa vez passou 6 meses numa disputa com as autoridades para que não colocassem alarmes de fumaça no teto de uma cozinha. O diretor de planejamento teve um colapso nervoso e se afastou sem qualquer estardalhaço. Mas acho que nunca gostei de pensar nessa faceta dele. Sem perceber, ouço a voz de Carol ao som. Todos os traços de um sociopata narcisista. Fale sobre essa peça, sugere Eduardo, servindo-se de vinho. Notei que ele nunca enche mais da metade da taça. Ele me oferece um pouco, mas eu recuso. Ela parece apaixonante, comenta ele, quando acabo de descrevê-la. E é. Quer dizer, ela não leva desaforo para casa, mas também tem senso de humor. E o que ela acha do Dr. Gifford? Tessa acredita que o discurso dele foi ensaiado, admito. Essa é a diferença entre responsabilidade e obrigação, Jenny, disse ela mais tarde, enquanto comíamos biscoito com latte na Stambuk, entre o erro de um médico e as falhas institucionais de uma organização. Eles vão fazer tudo o que puderem para manter a administração do hospital fora do caso. Então, agora você precisa decidir se quer que a sua filha morta se torne parte da cruzada pessoal dessa mulher, diz Eduardo pensativo. Olho para ele, surpresa. Você acha que eu deveria desistir? Bem, a decisão é sua, claro, mas a sua amiga parece decidida a comprar essa briga a qualquer custo. Penso um pouco. É verdade, tenho certeza de que Tessa se tornou uma nova amiga. Gosto da companhia dela, mas acima de tudo, admiro sua tenacidade. Quero que ela também goste de mim, é claro. Se eu desistisse do caso, poderia perder tudo isso, afastando Emma dos amigos e parentes. Você se importa? Pergunto. Claro que não, responde ele com um tom de voz tranquilo. Só quero que você seja feliz. Aliás, vou trocar este sofá. Por quê? O sofá é lindo, uma faixa longa e baixa de linho na cor creme. Agora que eu estou morando aqui, percebi que algumas coisas poderiam ser melhoradas, só isso. Os detalhes, por exemplo. Não sei o que eu estava pensando quando escolhi Jean Nouvel, e acho que este sofá é um convite à preguiça. 2 poltronas caíram bem melhor. Le Corbusier, LC3 talvez. Ou a cadeira fantasma de Philips Stark. Vou pensar melhor sobre isso. No curto espaço de tempo, desde que Eduardo se mudou, tenho notado uma diferença. Não tanto no relacionamento com ele, mas em minha relação com a casa. Aquela sensação que eu tinha de estar representando para uma plateia invisível foi substituída pela consciência, pela onipotência do olhar perspicaz de Eduardo, e a sensação de que a casa e eu somos partes de uma indivisível scène.
Como sei que está prestando atenção, sinto minha vida mais ponderada, mais bela. Contudo, pelo mesmo motivo, fica cada vez mais difícil me envolver com o mundo fora dessas paredes, o mundo onde reina o caos e a feiura. Se escolher talheres é tão difícil assim, como será possível decidir se quer ou não processar um hospital? Mais alguma coisa? Pergunto. Eduardo pensa. Precisamos ser mais disciplinados na hora de guardar os itens de higiene pessoal. Hoje de manhã, por exemplo, notei que você não guardou o shampoo. Eu sei, eu esqueci. Bem, não se culpe por isso. É preciso disciplina para viver assim. Mas acho que você já está percebendo que as recompensas valem um esforço. Antes, Emma. Eu estava com medo da fila de identificação. Eu me imaginava encarando Deon Nelson, olhando nos olhos, enquanto passava lentamente diante de uma fileira de homens em uma salinha iluminada, como nos filmes. Mas claro que atualmente não é nada assim. Esse é o Viper, informa cordialmente o detetive Clark, enquanto põe 2 canecas de café ao lado do laptop. É a sigla em inglês para gravação em vídeo de fila de identificação, mas tenho a impressão de que alguém do ministério achou que a sigla SEX pegaria mais fácil. Basicamente, gravaram um suspeito em vídeo, e em seguida o sistema utilizava um software de reconhecimento facial para encontrar em um banco de dados 8 pessoas que se pareçam com ele. Antes disso, demorava semanas para montar uma fila de identificação. Podemos começar? Ele pega alguns documentos e uma pasta de plástico. Mas antes, diz ele, desculpando-se, você vai ter que assinar algum formulário afirmando que só viu o acusado durante o suposto crime. Claro, respondo, em tom casual. Você tem uma caneta? Há um problema, Emma, diz ele, parecendo desconfortável. É importante que você tenha certeza absoluta de que não ouviu na audiência de custódia. Não que eu saiba, falo. Então, me repreendo mentalmente. Se estou dizendo que por causa do assalto me lembro de Deon Nelson bem o bastante para identificá-lo, claro que eu saberia se o tivesse visto em outro lugar. Mas o detetive Clark não parece ter notado meu deslize. Acredito totalmente em você. Mas é bom que esteja informada, porque isso pode sugerir durante o julgamento e o réu alegar que vocês se viram de relance, por assim dizer, fora do tribunal. Isso é um absurdo, retruco. A advogada de Deon Nelson alega que o cliente dela comentou isso na ocasião. Ela diz que viu você passando a uns 5 metros do acusado. Franzo a testa. Acho que não, respondo. Sim. Bem, de qualquer modo, isso deixou a advogada bem nervosa. Ela fez uma queixa formal, além de uma notificação de que a veracidade do testemunho vai ser contestada durante o julgamento. Veracidade do testemunho, repito. Isso é, se estou dizendo a verdade ou não? Infelizmente, sim. Ela pode tentar juntar isso com a história da amnésia. Vou ser sincero com você, Emma. Não é uma experiência muito agradável quando uma advogada de defesa ardilosa tenta encontrar furos na história. Mas é o trabalho dela, e é melhor prevenir do que remediar, certo? Conte exatamente o que aconteceu e vai ficar tudo bem. Assino os formulários, identifico Deon Nelson e volto furiosa para casa. Quer dizer que vou ser atacada no tribunal por uma advogada determinada a sabotar minha história. Tenho a horrível impressão de que ao tentar compensar as falhas policial, eu posso piorar ainda mais as coisas. Estou tão imersa nos meus pensamentos que, a princípio, não noto o garoto de bicicleta BMX que diminui o ritmo e passa a pedalar ao meu lado. Quando me dou conta, percebo que é um adolescente de 14 ou 15 anos. Eu me afasto instintivamente e passo a andar o mais próximo possível do muro. Sem esforço, ele sobe no meio-fio com a bicicleta. Tento voltar para onde vim, mas ele surge logo atrás de mim e bloqueia meu caminho. O garoto se inclina para a frente. Espero o golpe. Ele só rosna para mim. Ei, você é uma puta mentirosa. O recado está dado, vagabunda.
Você sabe de quem é. Ele desce do meio-fio, faz o retorno e se afasta pedalando. Mas antes, gesticula como se estivesse me esfaqueando. Sua puta, grita ele outra vez, só por garantia. Eduardo me encontra encolhida no quarto, chorando. Sem dizer nada, ele me envolve nos braços, até eu parar de tremer e poder contar o que aconteceu. Provavelmente, ele só estava tentando assustar você, diz Eduardo quando termino. Contou para a polícia? Confirmo com a cabeça, em meio às lágrimas. Liguei para o detetive Clark assim que cheguei. Só não mencionei a parte de ter sido chamada de mentirosa. Ele disse que ia separar algumas fotos de comparsas de Deon Nelson para me mostrar, mas muito provavelmente tinha usado alguém que não era do conhecimento da polícia. De qualquer modo, o detetive me deu um número particular dele. Falou que eu poderia mandar uma mensagem de texto sempre que me sentisse ameaçada. Ele me disse que responderia rápido e enviaria alguém imediatamente até onde eu estivesse. Eduardo ouve com atenção enquanto eu conto tudo. Então a polícia acha que é só uma tentativa de intimidar você? Isso terminaria se você retirasse a acusação? Olho para ele. Se eu deixasse Deon Nelson escapar? Não estou sugerindo que é o que você deva necessariamente fazer, mas é uma opção. Se quiser se livrar de todo esse estresse, pode deixar tudo para trás e nunca mais pensar em Deon Nelson. E Eduardo acaricia meu cabelo, colocando uma mecha atrás da orelha. Vou preparar alguma coisa para a gente comer, diz ele. Agora, Jenny. Fico sentada sem me mexer, com o corpo virado para a janela, de modo a captar a luz. O único som é o lápis de Eduardo raspando suavemente na folha enquanto me desenha. Ele tem um caderno com capa de couro que leva para toda parte e uma lapiseira de aço da marca Routrin, tão pesada quanto uma bala de arma de fogo. Desenhar é algo que ele faz para relaxar. Às vezes, me mostra os desenhos, mas frequentemente, porém, suspira ao arranhar a página e joga na lixeira, embutida no balcão do refeitório. O que havia de errado com o desenho? Perguntei certa vez. Nada. É uma boa prática jogar fora coisas que você gosta, mas das quais não necessariamente precisa. E uma imagem, qualquer uma, fica invisível em alguns minutos. Antes, isso teria parecido algo estranho de se dizer, até mesmo um pouco cômico. Mas atualmente eu o entendo melhor. E até certo ponto concordo. Tantas coisas sobre o estilo de vida me pareciam irritantes antes, mas agora já considero habituais. Hoje em dia, não penso duas vezes antes de tirar os sapatos quando entro no pequeno vestíbulo da casa. Organizo meus temperos em ordem alfabética como ele gosta, e não tenho muita dificuldade em colocá-los no devido lugar após o uso. Dobro as camisetas e as calças de acordo com os métodos precisos de um guru japonês que escreveu vários livros sobre o assunto. Sabendo que Eduardo não consegue dormir caso eu use o banheiro depois dele e largue as toalhas no chão, eu as estendo após o banho e volto a dobrá-las enquanto estão secas. Copos e pratos são lavados, secos e guardados poucos minutos após serem usados. Tudo tem seu devido lugar, e qualquer coisa que não encontre espaço provavelmente é redundante e deve ser descartada. A vida que levamos juntos ganhou uma serenidade calma e eficiente com uma série de rituais domésticos tranquilos e reconfortantes. Eduardo também aceitou alguns acordos. Não há estantes na casa, mas ele tolera uma pilha ordenada de livros de capa dura no quarto desde que as bordas estejam perfeitamente eretas e a estrutura alinhada. Ele só olha feio quando a pilha começa a inclinar. Muito alta? Talvez um pouco. Ainda não consigo jogar livros fora, nem mesmo para reciclagem, mas a instituição de caridade da Randall High Street agradece os exemplares novinhos em folha, pouco manuseados. Eduardo raramente lê por prazer. Certa vez eu perguntei o motivo, e ele me respondeu que as palavras em páginas opostas não eram simétricas. Isso é uma piada?
Nunca sei quando ele está brincando. Talvez 10% seja piada. Às vezes, ele fala enquanto desenha, ou melhor, pensa em voz alta. E esses são os momentos mais preciosos. Ele não gosta de ser interrogado sobre o passado, mas não foge quando o assunto surge em uma conversa. Descobri que a mãe dele era uma mulher desorganizada, caótica, não exatamente alcoólatra, mas não exatamente viciada em remédios. Outra criança poderia ter a mesma infância de Eduardo e saído perfeitamente normal, mas algumas sensibilidades ou traços de caráter o levou por um caminho diferente. Então, falo sobre os meus pais, com seus padrões elevados e impecáveis. Meu pai era difícil de impressionar e usava o e-mail do trabalho para me mandar mensagens que estimulassem a tentar de novo, fazer melhor, ganhar mais prêmios. Falo sobre os hábitos de consciência e diligência que ficou comigo para a vida toda. Concluímos que nos completamos. Nenhum de nós seria capaz de se satisfazer com um parceiro que se contentasse em ser mediano. Ele termina o desenho, observando por um instante, e então vira a página. Vai guardar dessa vez? Por enquanto. Eduardo, Jenny? Algumas coisas que fizemos na cama ontem à noite me incomodaram. Ele prepara outro esboço e estreita os olhos por cima da ponta do lápis em direção a minhas pernas. Na hora, você pareceu ter gostado, diz por fim. No calor do momento, talvez. Mas depois... Eu não queria que esse tipo de coisa se tornasse uma prática constante. Só isso. Ele começa a desenhar. E o lápis percorre a página com facilidade. Por que negar a si mesmo algo que lhe dá prazer? Uma pessoa pode não gostar de algo, mesmo que tivesse feito por uma benevolência momentânea. Pode se sentir mal. Você, mais que todo mundo, deveria entender isso. O macio vai e vem do lápis não hesita, parecendo uma agulha de um sismógrafo em um dia calmo, livre de terremoto. Você precisa ser mais específica, Jenny. Coisas brutas. Continue. Basicamente, qualquer coisa que cause hematomas. Força, imobilização, marcas na pele ou puxões de cabelo. E já que estamos falando disso, você deveria saber que não gosto de engolir esperma, e sexo anal está absolutamente fora de questão. O lápis para. Você está ditando regras para mim? Acho que sim. Limites, pelo menos. Vale para os dois lados, é claro, acrescento. Qualquer coisa que você quiser me dizer, fique à vontade. Só quero dizer que você é uma mulher extraordinária. Ele volta ao esboço. Mesmo que uma de suas orelhas seja realmente um pouco maior do que a outra. Ela concordava com isso? Quem? Emma. Sei que é um território perigoso, mas não consigo me conter. Concordava com isso. Repete Eduardo. Essa é uma maneira interessante de colocar as coisas. Mas nunca comento sobre as minhas parceiras anteriores. Você sabe disso. Vou interpretar sua resposta como um sim. Você pode interpretar como quiser, desde que pare de bater o pé desse jeito. No curso de História da Arte na faculdade, tivemos um módulo sobre palimpsestos, que são folhas de pergaminhos medievais tão caras que, quando o texto já não era necessário, as folhas eram raspadas e reutilizadas, deixando as palavras fracamente visíveis por trás do novo. Mais tarde, os artistas do Renascimento usavam pentiment, que quer dizer arrependimentos, para descrever erros ou alterações cobertos com tinta nova, apenas para serem descobertos anos ou mesmo séculos mais tarde, quando a pintura fosse diluída com o tempo, revelando tanto o original quanto a revisão. Às vezes, tenho a sensação de que a casa, nosso relacionamento nela, com ela, um com o outro, é como um palimpsesto ou um patimento. Por mais que a gente tente pintar por cima de Emma Matthews, ela continua voltando discretamente. Uma imagem fraca, um sorriso enigmático, abrindo caminho pelo campo.